E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão? Então hoje, no nosso quarto roteiro, eu quero aqui com esse vídeo fazer uma espécie de resumo, né, das ideias principais que vocês estudaram até agora. Quero deixar bem claro que esse resumo não traz todos os conceitos fundamentais, né? Não traz todos os itens que vocês têm que estudar. Mas eu quero, assim, pelo menos apontar naqueles mais centrais e que vocês usualmente têm mais dificuldade. Tá certo? Então, com isso, vamos dar uma olhadinha no nosso quarto roteiro, que tem como foco, então, a discussão em cinética. Vamos lá. Bom, basicamente, a primeira parte que a gente pode pensar, né, é como é que a gente poderia monitorar uma reação química. Vocês viram ali, né, ao longo dos estudos, que na cinética eu preciso saber, por exemplo, como é que está variando a concentração de um reagente, né, como é que esse reagente vai sendo consumido e, portanto, a sua concentração vai diminuindo, e como é que um produto vai sendo formado, ou seja, como é que a concentração dele vai aumentando. Mas como fazer isso, né? Tem reações que às vezes são incolores, né? Tem reações que parece que misturam um líquido incolor com outro líquido incolor, e dá uma coisa incolor que eu acredito que tem uma reação acontecendo e que vai ter um produto ali, né? Olhem só esses slides que interessantes, né? A gente pode monitorar essas reações por alteração de cor, usando, por exemplo, um fotocolorímetro, né? Tem gente que talvez não conheça, mas é um aparelho que basicamente ele vai monitorar a cor que está naquela reação, né? E se ela mudar de cor, por exemplo, ficar um pouco mais turva, um pouco menos turva, ele vai monitorando essa turbidez e a partir disso a gente pode calcular as concentrações. Por exemplo, também por alteração da acidez ou basicidade, né? A gente pode utilizar um pH-metro para isso. A gente também pode calcular, a gente pode monitorar essas reações. Por exemplo, se forem gases, né? A gente pode fazer esse monitoramento via o controle da pressão, né? A gente pode controlar a pressão desse sistema, né? Se eu vou ter a produção de componentes gasosos, eu analiso a pressão, né? Usando um manômetro, né? E aí eu consigo acompanhar essa evolução, ou seja, eu tenho forma de controlar a reação, né? E acompanhar e monitorar a reação, né? Que são várias. Ainda, né? Eu posso monitorar por formas precipitados, né? Se eu sei que formam precipitado na reação, ou ainda outros produtos possíveis de detectar, né? Por exemplo, né, a gente pode utilizar algumas ideias, né, de monitoramento, como o próprio celular, né? Esse aqui é meu celular, e aí eu instalei esse aplicativo aqui chamado Science Journal do próprio Google. Meu aparelho ele é Android, tá? Então, se eu clico aqui, ele abre, né, ali como se fosse um caderno de laboratório, que eu posso utilizar o próprio celular como um fotocolorímetro. Então eu botei lá, por exemplo, um experimento, né? Quero criar um novo experimento, e aqui eu posso utilizar desde índices em relação, por exemplo, à luz, a som, usar minha câmera, né? Então olha aqui, se eu clico aqui nesse fator, eu posso usar o monitoramento da própria luz ambiente, né? Não sei se vocês sabem, mas o celular aqui ele tem ele tem um dispositivo esse aqui, ó, que controla a luz ambiente, né? Então olha só, se eu pegar e tapar aqui a luz ambiente, ó, olha ali o valor de lux. Se eu tirar, ó, eu posso usar o próprio celular, né? Em um experimento como esse aqui para monitorar esses processos, né? Não só luz, eu posso, por exemplo, se a minha reação em análise produzir algum som, alguma explosão, né, assim, um barulhinho, eu posso usar o decibímetro do próprio celular para isso, né? Então, eu posso utilizar a própria ferramenta do celular, né, para monitorar algumas reações. E nesse caso, esse item aqui no monitoramento de luz, ele mesmo pode funcionar como um fotocolorímetro, né? E aí eu posso monitorar algumas reações. Por exemplo, olhem só esse videozinho bem curtinho, né, de uma reação chamada relógio de iodo que eu fiz para fazer alguns testes, né, mas que eu usei o celular para monitorar quando é a troca aliás, para monitorar quando acontece a reação, gera o produto final da reação,
né, de meu interesse, e isso acontece por uma troca de coloração. E aí, a partir do momento que eu monitoro o tempo pela troca da coloração, eu sei que a reação ocorreu em tal tempo. Olha só que legal. Viram que interessante, então, essa forma de monitorar a reação, né? Então, sabendo disso, eu posso, com mais tranquilidade, né, analisar os processos químicos, principalmente agora em relação tanto ao tempo que esse processo ocorre, né, quanto analisar as concentrações dos meus reagentes que estão sendo consumidas, assim como as concentrações dos produtos que estão sendo formados, né, ao longo da reação. Tá certo? Disso, então, a gente parte do monitoramento, né, dessas reações para a discussão de velocidade. Em geral, vamos pegar uma reação genérica, né? Quando eu falo reação genérica, entendam que são reações mais esquemáticas que a gente pode aplicar para os diversos casos, né? Olhem lá o slide. Então, aqui eu posso assumir, deixa eu pegar aqui a caneta. Eu posso assumir que uma reação genérica, né? Lá que eu vou dizer que é feita por um reagente A, que tem um certo coeficiente estequiométrico A minúsculo, reagindo com o reagente B, numa certa proporção estequiométrica B, né? Vai dar um produto C e D, cada um no seu coeficiente estequiométrico, como vocês bem analisaram na primeira parte dessa reação. O que acontece? A velocidade que a reação ocorre, né, necessariamente articula a velocidade de consumo de A, a velocidade de consumo de B, a velocidade de produção de C e a velocidade de produção de D. Né? E vejam que essas velocidades elas têm que ser iguais uma em relação à outra. Né? E como é que elas podem ser iguais uma em relação à outra? Utilizando os próprios fatores estequiométricos. Tá? Vejam bem aqui, né? Estou olhando, né, essa ideia de reações que eu necessito articular. Né? Eu quero saber, por exemplo, a relação entre a velocidade de consumo de um reagente, a velocidade de produção, né, do que eu vou chamar de um produto da reação. Então é interessante, né, eu poder monitorar e saber que há uma relação intrínseca entre essas velocidades de composição, de decomposição e de formação. Tá? E aí eu tenho que perceber que a chave para entender uma reação como essas é a estequiometria. E por isso que a gente estudou no roteiro anterior, nos dois roteiros anteriores, né, a ideia de estequiometria e soluções, né, para poder ficar mais claro entender essa parte. Olhem só. Como vocês viram bem no início dessas discussões aqui, né, talvez a teoria mais importante para a gente analisar o processo de cinética
é a teoria das colisões. Vamos pegar, por exemplo, essa reação aqui entre hidrogênio gasoso e o iodo gasoso. Né? Ela ocorre a uma temperatura bem alta, 450 graus, para formar então a molécula de iodeto de hidrogênio. Percebam, né, que essa reação ela está acontecendo entre gases, né, e eu poderia aqui usar um manômetro, né, para medir a evolução dessa reação, né, ou ainda outros dispositivos. Quando eu avanço, então, pela teoria das colisões, eu posso assumindo, né, o átomo como tendo essa bolinha aqui, né, modelo atômico de Dalton, que a gente estudou até o momento, né, e não tem pressa de vocês verem os outros por enquanto, vamos assumir só essa aqui. Essas duas moléculas aqui elas se aproximam, né? Nesse processo de aproximação, elas podem colidir. Se essa colisão acontecer num sentido adequado, ou seja, a chave que a gente viu, que você já deve ter estudado, né? No início desse roteiro aqui, sobre a teoria das colisões, que é a palavra que é a orientação e a energia adequadas. Energia adequadas, né? Eu posso formar então essas moléculas. Percebam que, pela teoria das colisões, há uma relação estequiométrica, porque uma molécula de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás iodo, né, vão formar duas moléculas de iodeto de hidrogênio. Tá claro isso? Ou seja, no exato instante em que elas colidem aqui, né, no exato instante que elas colidem aqui, deixa de haver essas duas moléculas diferentes e passam a se formar essas duas moléculas aqui dos produtos. Vocês percebam então que na medida que eu consumo uma molécula, né, de hidrogênio gasoso, eu vou consumir uma molécula de iodo gasoso, eu vou formar duas moléculas de iodeto de hidrogênio. Vocês percebem que se eu analisar, por exemplo, a relação entre as concentrações, né, uma concentração desse aqui reage com uma concentração desse aqui e forma, digamos, o dobro, né, desse aqui. Se eu assumir que eu tenho com o mesmo volume, né, e essas relações aqui são estequiométricas. Vocês percebem que no momento que eu estou consumindo essas duas moléculas de reagentes aqui para formar este produto, né, eu não posso dizer que a velocidade delas, né, vão ser exatamente iguais se eu não considerar aqui o fator estequiométrico, né? Porque a velocidade de decomposição do gás hidrogênio é igual à velocidade de decomposição do gás iodo. E viram que pela teoria das colisões elas têm que ser necessariamente iguais à velocidade de formação do iodeto de hidrogênio. Só que se eu olhar por essas relações aqui de concentração, né, de quantidades aqui, percebam que só vai ser igual se eu dividir isso pelo fator estequiométrico. Como aqui é 1, eu não preciso, né? Analisando um pouco mais essa ideia da teoria das colisões, vejam só quando a gente fala sobre orientação, né? Se eu assumir que eu estou aqui formando, né, uma molécula que seja, por exemplo, uma molécula que seja, por exemplo, aqui A. Esta molécula é AOC, né? A colisão para formar A2OC, né? A este processo aqui, né? Percebam que se a molécula tem uma certa estrutura espacial, né? Quando eu consigo chocar o A com A para formar aqui, eu tenho uma colisão efetiva. Porém, se a molécula ela estiver virada, né? Se ela estiver, digamos assim, torcida em relação ao eixo, olhem ali, eu posso chocar o A com o C. Essa colisão não é efetiva. E aí eu não tenho a formação de uma reação. Analisem aqui esse GIF aqui embaixo, né? Olhem só, quando eu tenho a aproximação deste reagente aqui com este, né? Se ele se aproxima exatamente nesse sentido, há a possibilidade de estabelecer esta ligação e romper esta ligação aqui. Ela é rompida nesse processo.
Se fosse o contrário, não seria possível, né? Então é isso que a teoria das colisões fala. Eu tenho que ter um fator de orientação adequado, né? Mas também essa energia de choque, de colisão, tem que ser adequada. Por quê? Olhem só. Quando eu falo de energia, percebam que a molécula de gás hidrogênio, né, ela tem uma certa estabilidade. Afinal, vejam, eu tenho esse composto formado. E se ele está formado, ele é estável. Veremos mais à frente com mais detalhes, né, mas já agora eu já indico que para quebrar uma ligação, né, basicamente eu tenho que usar a lógica de que eu tenho que romper essa estabilidade. E romper a estabilidade exige alguma coisa, exige energia, me custa energia. Por isso, olha esse gráfico. Se eu assumir que aqui é o eixo, né, da energia que eu preciso gastar, e aqui, digamos assim, o caminho pelo qual minha reação procede, né, percebam que eu estou numa certa energia aqui que eu posso considerar que é uma energia estável, né, para o gás hidrogênio, para o gás iodo, nessa temperatura, né? E aí, para poder romper essa ligação aqui, romper essa ligação, eu preciso dar energia, né? Se eu der energia, eu consigo romper essa ligação aqui e esta daqui. E ao mesmo tempo que eu rompo elas, eu possibilito que esta colisão, esse choque aqui, forme essa ligação aqui, formando então meu HI, né? E aí vai formar um produto, né? Que no caso desta reação aqui, vai ter uma energia de estabilização um pouco mais abaixo, né? Se eu for olhar aqui, um pouco mais abaixo do que a energia inicial do meu composto. Esses detalhes aqui dessa diferença de energia a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas por enquanto o que vale a pena vocês entenderem é que para poder quebrar a ligação hidrogênio-hidrogênio, para poder formar a ligação hidrogênio-iodo, eu preciso da energia. Por isso, que não basta só a orientação, como a gente viu nesse slide aqui, há que se ter a energia adequada também. Entenderam? Se entenderam, volta no vídeo e entende de novo. E lê também, né? Por exemplo, olhem só que legal esse GIF animado, né? Nesse processo, vejam que é necessária uma energia para romper a ligação do cloro, né, com o carbono e no mesmo processo permitir a interação entre o oxigênio e o carbono, né? Exatamente no momento que eu tenho o máximo de energia, né, dessa curva aí, e que eu posso entender como sendo a energia mínima para ocorrer essa reação, né, eu vou chamar aquele ponto ali de energia de ativação, ou seja, a energia necessária para que eu possa proceder à reação. E vejam aqui, né, a energia de ativação é sempre a energia que eu pego o patamar dos meus reagentes com relação a esse pico. Eu posso dizer que se eu tiver energia daqui para frente, a reação ocorre. Se eu tiver energia menor do que essa, a reação não ocorre, eu não tenho a formação dos produtos. Ok? Vejam que eu estou assim sintetizando aquilo que vocês vão ter um pouco mais explicado nos livros, tá? Nesse caso, olhem só, se eu quiser saber, né, qual, por exemplo, seria a relação entre as velocidades da reação, né, que vai lá interagir gás oxigênio com gás para formar o ozônio, né? Se eu utilizar a teoria das colisões e desenhar, como eu fiz na última aula, né, olhem só, eu posso assumir que essa aqui é a molécula do gás oxigênio, e aí eu tenho estequiometricamente 3 delas, para formar a molécula do ozônio, né? 2 moléculas do ozônio. Percebam nesse processo, né, que se eu for desenhar aqui, o que eu tenho? Eu tenho um processo de quebra das ligações entre o oxigênio, né? E ao mesmo tempo que eu tenho ali a quebra dessas ligações do oxigênio, eu começo a formar ligações, né, entre os oxigênios a ponto de formar a nova molécula, né? Que eu posso basicamente assumir que isso vai formar, né? Então eu tenho a formação desta ligação aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho
a formação de uma molécula aqui e a formação de uma molécula aqui. E aí eu formo essas duas. Vocês percebem que é fundamental entender, né, que a velocidade, novamente, de decomposição do gás oxigênio tem que ser exatamente igual à velocidade de formação do gás ozônio. Não bastando isso, né, se eu analisar essa velocidade como sendo lá no início do nosso roteiro tem essas discussões, né? Esta velocidade o que é? É a variação da concentração do gás oxigênio em relação à variação do tempo. Assim como uma tem que ser igual à outra, né? Então, a variação da concentração do gás ozônio em relação à variação do tempo. Veja que se essa é a definição de velocidade, né, que é a variação de uma concentração em relação à variação do tempo, por eu ter uma relação diferente aqui, né, na estequiometria, elas não conseguem ser exatamente iguais, a menos que eu pegue o meu reagente e divida ele pelo fator estequiométrico, e pegue o meu produto e divida ele pelo fator estequiométrico. Aí sim eu vou ter essas relações estequiometricamente perfeitas. Ainda não estranhe que, se a velocidade é a variação da concentração em função do tempo, pensem que no tempo zero da reação, né, eu tenho o máximo de oxigênio. Né? No tempo 1, por exemplo, eu vou ter menos oxigênio do que tinha no início, ou seja, esta variação aqui vai dar um valor negativo. Né? Se este cálculo aqui dá um valor negativo, se este cálculo aqui dá um valor negativo, né? E este daqui, por exemplo, no tempo 0 eu tenho nada de ozônio. No tempo 1 eu tenho uma molécula de ozônio, por exemplo, formada. Então, a variação é sempre final menos inicial. Este valor aqui dá um valor positivo. Negativo. Por isso, não estranhe se vocês olharem, né, quando se tratar de velocidade de decomposição, um sinal de menos aqui na frente, para poder fechar os valores. Tá certo? Se vocês entenderem então esse processo que relaciona a estequiometria com o andamento da reação, né, vocês podem perceber que existe uma forma como essa reação acontece. Essa forma como ela acontece a gente chama de mecanismo de reação. Né? E aí vejam que nessa explicação inicial que eu estava com vocês, eu mostrei que há uma reação que eu tenho a quebra de uma ligação, né? Esta quebra da ligação está ao mesmo tempo acontecendo com a formação da nova ligação para formar o produto. Né? Só que há reações que são um pouquinho mais complicadas do que isso, elas têm diferentes etapas de reações. Né? Elas não vão ser nosso estudo aqui, elas não vão ser objeto do nosso estudo aqui, vocês vão trabalhar melhor com isso na físico-química, né? Mas saibam que isso existe. Né? E isso, novamente, são modelos de ligação que tentam explicar alguns fenômenos. A partir do momento que esses modelos não forem suficientes, se troca o próprio modelo. Tá? Então, só para vocês terem assim em mente, né, a ideia de que se eu tenho uma reação que ocorre em várias etapas, né, essas várias etapas elas vão ser organizadas depois para ter uma relação com a equação química balanceada. E o intermediário é uma espécie que vai aparecer numa etapa elementar e que não é reagente em nenhum produto. Né? Comparem, por exemplo, esta equação que eu mostrei antes, né, que ela ocorre numa etapa só. Estão vendo ali? Né? Ocorre numa etapa só, tem uma energia de ativação. Comparem com esta equação aqui, com esta reação aqui, por exemplo, que eu tenho um metal, né, com 6 ligantes reagindo com o composto Y, né? E nesse processo ele vai ocorrendo a ponto de que primeiro este metal com seus 6 ligantes libera um dos ligantes, aqui está liberando um dos ligantes,
formando então, né, um metal com 5 ligantes, mais um ligante que foi solto e reagindo com o Y, e depois então Y entra aqui nesse processo. Vejam que essa reação aqui ela ocorre não apenas em uma etapa, como no anterior, mas ela ocorre aqui em 2 etapas, né? Então eu tenho a formação deste intermediário aqui, né? Desse ponto intermediário aqui da reação, tá? Comparando as duas fica fácil de ver, né? Quando eu relaciono os gráficos da energia com o processo da própria reação. Tá certo? Tudo isso, né, para que vocês entendam então que quando eu falo a relação entre as velocidades dos reagentes, né, e os produtos, os reagentes sendo decompostos e os produtos sendo formados, eu tenho que a velocidade de decomposição tem que ser necessariamente igual à velocidade de formação. Porque, de novo, né, ao mesmo tempo em que eu estou deixando de ter esses reagentes aqui, né, eu passo a ter o produto aqui. Né, e neste processo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por isso, há essa relação que eu vou ter que fazer essa análise dos fatores estequiométricos, onde a velocidade da reação vai ser, se for uma decomposição, né, sinal negativo, da relação com o inverso do fator estequiométrico, da variação da concentração daquele reagente pelo tempo, né, tem que ser igual ao negativo do inverso do fator estequiométrico da variação da concentração daquele reagente em relação ao tempo, que vai ser igual ao inverso, né, do fator estequiométrico daquele produto sobre o tempo, e assim por diante. Tá? Aqui esse A, B, C são reações genéricas, mas vale para todas as outras. Né? Então se liguem nisso, que entendam essa base, né? Essa relação com a estequiometria, e depois só apliquem para as demais reações. Tá? E aí sempre lembrando que é importantíssimo vocês conseguirem identificar qual é a estequiometria da reação, né? Realizar a estequiometria certa para a reação para poder fazer esse processo. Tá bom? Então, sobre essa relação entre a decomposição dos reagentes, o consumo dos produtos, né? A gente precisa ter uma noção de que isso é bem diferente de se falar sobre lei de velocidade. Tá? Por quê? A lei de velocidade vai analisar apenas os reagentes em termos da concentração inicial, né? Em termos de praticidade. Ela vai ser determinada experimentalmente, não tem nenhuma relação com a estequiometria. Diferente, né? Bem diferente do que a gente viu no slide anterior. Né? A gente vai assumir que há um fator de constante de velocidade k, né? Que eu vou explicar um pouquinho melhor. E essa ideia vai seguir um padrão, né, de escrita, onde vocês vão escrever sempre que a velocidade daquela reação vai ser igual a uma constante vezes a concentração inicial do meu reagente 1 elevado a um expoente, que não é estequiométrico, mas sim determinado experimentalmente, multiplicado pelo meu reagente 2 elevado a n, assim por diante. Para a gente dar uma estudadinha um pouco melhor sobre isso, vamos ver o que o Atkins ali está dizendo sobre essas discussões. Vocês devem estar acompanhando também, né? Então, olha só. Olha que legal essa discussão aqui do Atkins, né? Se eu tenho uma reação do N2O5, né, formando NO2 e O2, né, numa dada temperatura, né, eu posso realizar 5 experimentos com eles, né, e nesses 5 experimentos eu posso analisar, e nesse caso por espectrofotometria, né, como é que em cada um deles há a formação do NO2 e do O2. Né? Cada frasco aqui desses 5 experimentos vai ter uma concentração inicial diferente, né, do próprio N2O5, desculpa, do próprio N2O5, né? E quando eu analiso para cada um deles a velocidade inicial, eu posso juntar eles num gráfico de concentração em função do tempo. Né? E, obviamente, quando eu pego estas curvas aqui, traço a tangente delas, né, de como que a concentração vai variando em função do tempo, eu tenho a própria velocidade. Né? Olhem só aqui na nossa presentation. Né? Se tiver aquele gráfico ali, né, qual é a ideia da velocidade de uma reação? A velocidade, por exemplo, de decomposição do N2O5 vai ser o quê?
A variação da concentração dele sobre a variação do tempo. A concentração de um momento final menos a concentração de um momento inicial, dividido por um tempo inicial menos um tempo final menos um tempo inicial, né? E aí, por exemplo, se eu pegar um tempo final inicial muito curto, né? Muito curto, por exemplo, aqui e aqui, né? E for monitorando isso, eu consigo, para cada um desses momentos, calcular a velocidade instantânea deles, né? E no caso da velocidade da concentração inicial, eu posso calcular também essa velocidade inicial, que seria a velocidade instantânea da reação. Tá certo? Voltando ali para o Aitken, valores maiores de velocidade inicial de decomposição do vapor, né, que são as tangentes mais inclinadas, são encontrados nos balões em que as concentrações iniciais são maiores, ou seja, vejam que pela teoria das colisões, né, eu posso analisar que quanto mais inclinada esta tangente aqui, né, significa que maior é a velocidade de decomposição que eu calculo aqui, né? E veja que elas são mais inclinadas quando eu tenho maiores concentrações. É óbvio, né? Pela teoria das colisões, quanto mais eu tiver a minha concentração do meu reagente, né, mais pode haver o choque entre eles aqui e mais tende a formar produtos e, portanto, mais rápida tende a ser a minha reação. E aí eu posso analisar esse padrão, né, que vai formando, né, dessas tendências, né, das velocidades iniciais, quando eu grafico as velocidades iniciais contra a concentração, né? E eu posso observar então uma nova curva que tem a ver com isso aqui. Quando eu grafico não mais a ideia desta concentração aqui pelo tempo, mas sim a velocidade inicial de consumo pela concentração, né? Eu consigo evidenciar que forma uma reta nesse processo. O que será que me indica essa reta? Vamos seguir aqui com Aitken, né? Quando eu faço esse processo, a curva da velocidade inicial contra a concentração de N2O5, né, dessa linha reta, indica que a velocidade inicial é proporcional à concentração inicial, né? O fato de haver esta reta aqui formada, né, me indica uma proporcionalidade entre elas, né? E essa proporcionalidade, por dar uma reta, né, eu consigo analisar então que numa equação de reta eu tenho que y vai ser igual a x mais b, né? Sendo que o y é o valor que dá em y, né? O valor aqui, né, que eu vou obter no meu eixo y. O valor de x é o valor que eu tenho aqui no eixo x. O valor de A é o valor da inclinação desta reta aqui. E o valor de B é o valor onde eu cruzo o ponto Y com a minha reta, né? Nesse sentido, vejo que aqui a minha reta está cruzando o ponto Y em zero. Então, este valor vai para zero. Este valor indo para zero, eu posso dizer que a minha reta fica com a equação Y igual a AX. E percebam que em Y, o que eu tenho? Em Y eu tenho a velocidade inicial, né, do meu reagente. Isso vai ser igual a um fator A, né, que vai ser a minha inclinação da reta, vezes o que? A concentração do meu reagente. A concentração do meu reagente. Tá certo? Como eu tenho uma reta, este A aqui é um valor constante. Essa inclinação é a mesma sempre, né? Imaginem, se fosse uma curva, se fosse uma coisa assim, se fosse uma coisa assim, se fosse, né, algo diferente, não seria constante. Porém, como eu tenho uma reta,
né? Essa inclinação segue a mesma do início ao fim dela. E, portanto, este A, né, por ser constante, eu posso reescrever no sentido de que a velocidade inicial da minha reação vai ser igual a uma constante vezes a concentração, né, do meu reagente. Vou botar aqui um R para a gente saber que é o do reagente ali. E como é que eu posso descobrir esse valor dessa constante? Para este caso aqui, quando eu faço essa operação, percebam que eu posso isolar a velocidade inicial dividido pela concentração que eu tenho no meu reagente, vai ser igual ao valor da constante. E aí eu consigo determinar o valor dessa constante, né, que é a inclinação da reta. Como? Eu posso, basta eu pegar, por exemplo, um valor de concentração aqui, por exemplo, 0,04, e ver qual valor dele aqui, né, eu tenho nesta reta. Tá claro? E percebam, por ela ser uma reta, eu posso pegar qualquer valor aqui que eu vou ter o mesmo, eu vou ter exatamente o mesmo valor, já que é uma constante. Perfeito? Percebam que nem sempre, quando eu colocar esta velocidade inicial de consumo do meu reagente em relação à concentração do meu reagente, né, nesses diferentes experimentos que eu faço, nem sempre isso vai dar uma reta. Olhem só este caso aqui. Se eu analiso não mais a reação de consumo no N2O5 dando NO2 mais O2, né? Mas sim, se eu faço uma análise de uma reação entre o NO2 mais o O2 dando o N2O5. Ou seja, veja que eu estou fazendo o processo inverso, né? Nessa primeira eu analiso a reação de decomposição do N2O5. Aqui eu estou analisando, neste gráfico aqui, a reação de interação, né, entre esses dois reagentes para formar o N2O5. Veja no sentido, quando eu analiso, por exemplo, o NO2 aqui, né, vejam aqui, quando eu faço o mesmo procedimento deste processo aqui da velocidade de decomposição deste reagente que eu estou analisando em relação à concentração desse reagente nos diferentes experimentos, né, nos 5 experimentos, percebam que isso aqui não dá uma reta, ou seja, esta equação aqui não tem o formato de y igual a x mais b. Né? Então eu não posso dizer que seja constante esta inclinação aqui, dessa curva, inclusive ela vai variando. Né? Contudo, eu posso usar um subterfúgio matemático. Né? Eu posso simplesmente manter este eixo aqui e alterar este eixo, não mais a concentração do meu NO2, mas sim o quadrado desta concentração. Ou seja, onde é 2 vai para 4, onde é 4 vai para 16, onde é 6 vai para... Ou seja, elevando ao quadrado essa concentração. Olha o que acontece. Quando eu faço isto, né, eu tenho então a formação de uma reta. Né? E aí, esta formação da reta vai seguir a equação de y igual a x mais b. Novamente, veja que o b, que é o ponto onde cruza o y, está em zero. Então, este b aqui vai para zero. E aí eu posso escrever minha equação como y igual a x. Perfeito? O que é o valor de y? O valor de y vai ser a minha velocidade, né, de decomposição. Então, deixa eu botar aqui. Y vai ser a minha velocidade inicial, né, de decomposição do NO2. Isso vai ser igual ao quê? Se deu uma reta agora nesse processo, eu ponho ali como uma constante. E x é o quê? X não é mais como antigamente, né, naquela primeira equação, a concentração do reagente. Na verdade, é a concentração ao quadrado daquele reagente. Então, vai ser igual a concentração deste reagente ao quadrado. E, obviamente, a minha constante, neste caso, para o reagente NO2, eu posso obter fazendo a velocidade inicial dividido pelo quadrado da concentração desse reagente.
Tá? Lembrando que esta equação aqui refere-se ao NO2 reagindo com o gás oxigênio, formando o N2O5. Tá? O que isso me indica? Que eu posso estar analisando uma reação que seja neste formato aqui, ou eu posso estar analisando uma reação que, né, se eu copiar, né, os eixos aqui, pode dar uma curva, que essa curva levando ao quadrado pode dar, né, uma reta. Só que às vezes é uma curva diferente, que eu posso elevar ao cubo aqui, né, e aí eu vou ter ao cubo, etc. Vejam que isso vejam que essa aqui, né, forma a base da expressão da lei de velocidade, como a gente viu anteriormente. Né? Se a gente for assumir que a lei da velocidade vai ser uma relação entre a velocidade daquela reação igual a uma constante vezes as concentrações dos reagentes em expoentes, né? Por exemplo, reagente 1 é expoente m, reagente 2 no expoente n, e assim por diante. Né? Esta velocidade é aquela que a gente pode calcular aqui, ou seja, é esta velocidade aqui. Esta constante a gente consegue calcular dessas relações aqui. E aí o reagente, né, e o seu expoente, nós necessitamos saber especificamente cada reação ou processo experimental, né, daquela reação específica, para saber se, por exemplo, ele pode ser, né, simplesmente o reagente, né, sem nenhum expoente, como a gente viu aqui, né? Na verdade, aqui há um expoente que seria 1, né? Qualquer número elevado ao expoente 1 é ele mesmo, né? Ou se, por exemplo, nesse caso, eu preciso de um expoente 2 ou etc, né? Porque há reações que eu posso botar um expoente 3, um expoente 4, etc. E isso me permite, então, formar me permite formar, então, a lei de velocidade dessa reação, e a partir disso eu posso calcular as ordens. O que são as ordens? São os valores, né, desses expoentes que formam a lei da velocidade somados, como vocês já viram, né, no texto do estudo, do roteiro, e que eu só quero relembrar aqui com vocês. Para ficar um pouco mais claro isso, né, então, em termos de operacionalizar o que vocês estão estudando, vamos pegar esse exemplo clássico aqui, né, não que o exemplo em si seja clássico, mas o tipo de exercício aqui é clássico, né, que sugere, né, que vocês tenham lá uma reação, por exemplo, esta reação aqui, e a partir desta reação, que num primeiro momento talvez possa impressionar vocês, né, ele pede para vocês determinarem a ordem da reação para cada um dos reagentes e escrever a lei de velocidade. Né. Eu não citei, mas vocês já estudando, né, o conteúdo devem ter visto no roteiro, que esse expoente aqui, quando eu escrevo a lei de velocidade de reação, é chamado de ordem de reação. Tá? Então, o exercício pede para determinar que o expoente é esse e determinar a lei da velocidade. Para fazer isso, né, vocês podem ler com calma, pausar o vídeo e ler com calma a questão para entenderem bem. Né? Para fazer o que pede nesse exercício, eu tenho que analisar duas coisas. A primeira coisa é analisar a reação em si e conseguir passar da reação para o experimento formado. O que esse experimento me dá? Né? O experimento ele me dá que foram realizados 4 experimentos. Os 4 experimentos são exatamente da mesma reação, só que apenas em diferentes concentrações de cada um desses reagentes. Tá? Vejam que no experimento 1, eles pegaram uma concentração de 0,10 mol por litro deste reagente, reagiram com 0,10 mol por litro desse reagente, reagiram com 0,10 mol por litro desse reagente e calcularam lá a velocidade inicial dessa reação. No segundo experimento, vejo que aqui eles dobraram a concentração inicial deste reagente, mantiveram constante a concentração desse aqui e mantiveram constante a concentração desse aqui. E veja que no momento que eles dobram a concentração inicial deste reagente, há um efeito disso
na própria velocidade da reação. Veja que passou de 1,2 milimol, né, de VO3- por litro por segundo para 2,4. Ou seja, no momento que eles dobram esta velocidade, também, desculpa, no momento que eles dobraram essa concentração, também dobrou esta velocidade. No terceiro experimento, veja que agora eles mantiveram em 0,1 a concentração desse reagente, ou seja, aqui está mantido constante em relação a este, né? Aqui triplicaram a concentração do segundo em relação ao primeiro experimento, ó, daqui para cá basicamente eles triplicaram a reação. E aqui, no terceiro reagente, eles mantiveram igual essa concentração. Ou seja, vejam que quando eu analiso o único efeito de variação do brometo aqui, o efeito daqui para cá é de, vamos ver, 3,5 por 1,2. 2,92. Que no nosso caso aqui, a gente pode arredondar essas coisas, né, supondo e aceitando que pode ter alguns erros experimentais aqui nesse processo, a gente pode dizer que isso aqui equivale a 3, né? Praticamente triplicou a reação. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. E vamos botar, né, como a gente acabou de concordar, que daqui para cá praticamente triplica a reação. Analisando então a última reação, eu tenho 0,20 do primeiro reagente, ou portanto eu posso analisar que comparando o quarto experimento com o segundo, eu permaneço constante o primeiro reagente. Eu tenho 0,10 do segundo reagente, ou seja, comparando ainda o quarto com o segundo, eu tenho eles constante, né? E aí altero só o terceiro. Eu passo de 0,1 para 0,15, que é 1 vez e meia, né? 1 vez e meia. E isso, comparando do segundo, então, para o quarto experimento, eu tenho 5,5 dividido por 2,4. 2,29. Eu tenho 2,29 vezes. Vamos analisar cada um dos casos aqui, né? Primeiro, vejam só. O que eu fiz no primeiro caso? Da reação do experimento 1 para o experimento 2, eu mantive constante os meus dois últimos reagentes aqui e dupliquei o primeiro. E aí eu fiz isso querendo saber qual é o efeito dessa alteração da concentração inicial desse reagente sobre a velocidade. E aí eu percebo que quando eu duplico o primeiro em relação à velocidade, ela também duplica. Tá claro? Então, se eu assumir, uma vez que a velocidade da reação vai ser igual a uma constante vezes a concentração do meu reagente A no expoente x, vezes a concentração do meu reagente B no expoente y, e o reagente C no expoente Z, né, neste caso dessa reação que tem três reagentes, percebam que quando eu altero, por exemplo, a minha concentração do primeiro reagente, né, se por exemplo eu duplico a concentração do meu reagente, essa duplicação está relacionada com um expoente x. E isso tem implicação, né, proporcionalmente à velocidade. Tá claro isso? Quando, por exemplo, eu analiso que eu dupliquei a concentração do primeiro reagente e eu vejo que a minha velocidade também duplicou, vejam que eu tenho que buscar uma relação em que o resultado da velocidade seja igual a esse fator de 2 na x. Como é que 2 igual a 2 na x? O x tem que ser igual a 1, né? Porque 2 na 1 é 2. Então eu consigo perceber que para este meu primeiro reagente, no caso o reagente BrO3-, né,
Na lei de velocidade, a ordem dele vai ser 1. Entenderam? Porque eu duplico ele, duplica a velocidade. Nesta relação aqui, em termos da ordem de reação, expoente relacionado com a concentração dele, se aqui duplica e a velocidade duplica, só pode ser 1 esse expoente. Vamos analisar então para o caso do meu segundo reagente ali. Seguindo o mesmo raciocínio, a velocidade da reação ela vai ter uma proporcionalidade, né, ao que? A concentração do meu brometo em uma ordem Y. Né? Percebam que aqui, no experimento 3, em relação ao experimento 1, eu mantive constante os efeitos, né, dos outros reagentes, como do primeiro e do último, na minha reação, e só alterei o brometo. Nesse caso, eu tripliquei a concentração do meu brometo. Só que não se esqueçam que essa triplicação tem a ver com o expoente Y, que tem efeito sobre a velocidade da reação. Só que quando eu tripliquei o meu brometo, a minha velocidade da reação também triplicou, ou praticamente triplicou. Né? E aí, obviamente, como é que 3, que foi o que triplicou a velocidade da reação, vai ser igual a 3 elevado a y? Né? Esse y só pode ser 1, né? Porque 3 na 1 é y. Do segundo também tem uma ordem 1. Vamos olhar para o terceiro reagente aqui. Quando eu olho, então, para o terceiro reagente, eu percebo que do experimento 2 para o experimento 4, eu mantive esse aqui constante. Eu mantive esse daqui constante. E aqui, como a gente já viu antes, né? Eu aumentei 1,5 vezes a concentração do meu terceiro reagente. Isso implicou numa alteração de 2,29 vezes na velocidade da reação. De novo, né? Se a velocidade da reação, quando eu mantenho este reagente constante, né, ela vai ser afetada pela concentração do meu terceiro reagente elevado numa certa ordem, né, um certo expoente de ordem de reação, a partir do momento que eu multiplico por 1,5 vezes a concentração do meu reagente, isso aqui tem o fator de Z, como é que isso permite, né, ter uma proporcionalidade com 2,29 vezes a velocidade inicial? Em resumo, como é que 2,29 pode ser igual a 1,5 elevado na Z? Esse aqui não está tão claro, né? Não fica tão claro quanto os outros, quanto os anteriores. Só que neste caso, e assim como nos anteriores, o que a gente tem que saber é utilizar a matemática para isso. Por quê? Porque vejam que eu tenho o clássico caso que eu tenho um valor A na x que eu quero saber se esse valor é igual a B. Isso aqui eu resolvo com logaritmo. Por quê? Logaritmo na base A de B vai ser igual a x. Ou seja, este caso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Ó, é A na x igual a B, ou seja, eu tenho 1,5 na Z igual a 2,29. Se eu substituir no logaritmo, o que eu teria? Eu teria logaritmo na base 1,5, né, do valor de 2,29 seria igual a Z. Se eu for usar uma calculadora que eu possa calcular o logaritmo de qualquer base, eu consigo ver esse Z. Por exemplo, olhem na minha calculadora aqui. Vejam que eu tenho esse fator aqui, ó, esse botão aqui, ó, o log y. Calculo o logaritmo do valor exibido com a base do próximo valor digitado. Ou seja, se eu quiser calcular o logaritmo na base 1,5 de 2,29, eu posso botar assim, 2,29. Clico aqui, digito que a base é 1,5,
Dou Enter, vai dar o valor de Z igual a 2,04, que é praticamente 2, né? É praticamente 2. Contudo, nem todas as calculadoras têm este botãozinho aqui. Por exemplo, se eu mostrar para vocês aqui a minha calculadora científica que eu uso no celular, cadê? Aqui. Vejam que ela não tem aquela opção ali, né? E se eu mudar aqui, ó, não aparece essa opção do log na base. Então provavelmente na de vocês também não vai ter essa opção que tem na minha calculadora aqui, né, do computador. Então como é que a gente pode resolver esse negócio? Sabendo, conhecendo sobre propriedades de logaritmos. Olhem só. Vamos dar uma olhada na Wikipedia. Olha lá. Wikipedia, identidade de logarítmicas. Vejam só que eu posso mudar a base, né? Veja, eu preciso mudar a base para calcular, porque na minha calculadora aqui, vejam, olhem aqui na minha calculadora, tem o botão, né? Olha aqui, log na base y. Na minha calculadora do celular não tem, só tem log assim simplinho, ó, e sempre que é assim simplinho, aqui ó, log, e sempre que é assim é só na base 10. Então eu tenho que mudar, eu estou numa base, vejam, eu estou na base 1,5 e a minha calculadora só tem log na base 10. Como é que eu posso transformar esta base para esta base para eu calcular? Olha aqui. Mudança de base. Log de A na base A de B é igual a log na base C de B sobre log na base C de A. Olha que interessante. Então eu posso dizer que se eu tenho log na base 1,5 de 2,29, eu posso dizer que isso vai ser igual ao quê? A log numa base que eu consigo calcular, por exemplo, log na base 10 de 2,29 sobre log na base 10 de 1,5. Isso vai dar também o valor de Z. Então, quando eu faço log na base 10 de 2,29 sobre log na base 10 de 1,5, eu posso calcular. Vamos calcular aqui nesse aqui, mas sem usar essa função aqui, ó. Deixa eu... Ó, vou usar log na base 10 normal, tá? Olhem só, como é que eu faço isso? Eu vou abrir um parênteses e vou botar 2,29 log, fecho parênteses, vou dividir por abre parênteses 1,5 log, fecha parênteses, igual 2,044, que é praticamente 2, né? Que é praticamente 2 também. Então, viram? Esses dois cálculos, né? O primeiro, este primeiro aqui, utilizando, né, o botão, se eu puder usar a base diferente na própria calculadora. Esse daqui, utilizando o log de base 10, né, só extraindo da base. Tudo isso para calcular o quê? Que o valor desse expoente aqui vai ter que ser 2 nesse caso. O que isso significa? Significa que para o meu terceiro reagente, a ordem da reação em relação a ele vai ser ordem 2. Ou seja, a minha reação é de primeira ordem em relação ao primeiro, primeira ordem em relação ao segundo e segunda ordem em relação ao terceiro. E aí, como é que eu escrevo a equação de velocidade? Primeiro eu posso voltar aqui no meu problema, né, e perceber que o item A é os dados experimentais, né, da tabela a seguir, para determinar a ordem de reação. Então, a minha letra A eu consigo responder já. Então, se ali eu conseguir determinar então que a ordem da reação
é 1 para o primeiro, 1 para o segundo e 2 para o terceiro reagente, vejam que para determinar a lei da velocidade vai ser fácil, né? A velocidade vai ser igual a uma constante vezes a concentração do BrO3 menos, na 1, que não precisa botar o expoente 1, né? Vezes BR menos na 1, que não precisa botar, vezes H3 ou mais ao quadrado, né? E se eu necessito determinar a lei da velocidade e o valor da constante, vejam que a constante eu consigo determinar só isolando K, né? K vai ser igual a velocidade dividida, né? Passo daqui para lá, concentração do BrO3 menos concentração do Br menos concentração do H3 ou mais ao quadrado. Isso vai ser igual ao quê? Para determinar K, basta eu agora escolher um dos experimentos e substituir os valores. Vou pegar, por exemplo, o experimento 1 aqui e eu vou substituir os valores dele. Vamos lá, qual é o valor da minha velocidade? A velocidade é 1,2. Qual unidade? Vejam que a unidade está em milimol por litro por segundo. Se a velocidade está em milimol, o que é milimol? Mili é 10 a menos 13, então é 1,2 vezes 10 na menos 3 mol por litro por segundo. É isso, né? Dividido pelas concentrações de BrO3 na 1, que vai ser 0,1 mol por litro, né? Mol por litro, veja que a unidade das concentrações está em mol por litro, vezes do brometo, 0,1 mol por litro, vezes, né, do meu íon hidrônio, que é 0,1, só que não se esqueçam que aqui é ao quadrado agora, né? 0,1 mol por litro ao quadrado. Tem duas frações, né? Esta aqui e essas aqui, né? O que eu posso juntar? O que eu vou ter? 1,2 vezes 10 na menos 3 mol por litro vezes segundo sobre, vamos lá, ponto 1 vezes ponto 1 vai dar 0,01 vezes ponto ao quadrado é 0,01. Então 0,01 vezes 0,01 vai dar 0,0001. Mol vezes mol vezes mol dá mol ao quadrado, vezes esse mol ao quadrado fica mol na quarta. Sobre litro vezes litro da litro ao quadrado, vezes esse litro aqui estava ao quadrado também, litro na quarta. Resolvendo as unidades, né? E essa fração, veja que são duas frações, né? Primeira e a segunda fração. Mantém a primeira. 1,2 vezes 10 na menos 3 mol por litro vezes segundo. Multiplica pelo inverso da segunda. Litro na quarta sobre 0,0001 mol na quarta. Isso vai dar igual ao quê? Vamos lá. Cortar as unidades. Este litro aqui corta com este litro na quarta, fica litro na terceira. Este mol aqui corta com mol na quarta, fica mol na terceira. O segundo permanece, né? Então, em termos de unidade, eu vou ter litro na terceira sobre segundo mol na terceira. O que eu faço? 1,2 vezes 10 menos 3 dividido por 0,00001 vai dar 12. Este é o valor de K. Tá certo? Então,
Se no primeiro item a gente conseguiu calcular a ordem da reação para cada um deles, vimos que a ordem é 1 para o primeiro reagente, 1 para o segundo e 2 para o terceiro. A gente conseguiu escrever a lei da velocidade da reação, né? Que vai ser V igual a K vezes a concentração do primeiro reagente, a concentração do segundo e a concentração do terceiro ao quadrado. E aí, por último, a gente conseguiu determinar o valor de K, que neste caso vai ser 12 litros ao cubo por segundo por mol terceiro. Ai, professor, mas litro ao cubo, mol por... Não interessa, né? Neste momento, a unidade ela vai ser utilizada conforme cada reação, conforme cada reação e sua ordem de reação, né, vai exigir uma unidade diferente para as constantes. Outra coisa, eu poderia utilizar qualquer uma dessas reações, qualquer uma delas, seja a última, né, penúltima, qualquer uma delas vai dar o mesmo valor de K, porque afinal partimos do pressuposto que seja constante. Tá ok? Para finalizar, né, a gente não pode esquecer que a cinética é o estudo da velocidade, né, na qual as reações químicas ocorrem. E a gente vai ter basicamente 4 fatores que vão afetar essa velocidade que a gente calcula ali. Primeiro, o estado físico do reagente, como vocês já devem ter lido no próprio roteiro, que quanto maior a chance de colisões efetivas e energia apropriada, mais rápido é. Então imagine que um reagente muito mais pulverizado, digamos, né, um reagente sólido, tende a ser menos fácil acesso do que um reagente que está líquido, disperso numa solução, né? E que ainda assim é menor do que um reagente gasoso que está ocupando todo aquele volume. Vimos que as concentrações envolvem isso, né? Então, portanto, quanto mais concentrado, maior tende a ser a rapidez da reação. Um catalisador acelera essa reação, e eu vou entrar em detalhes com esse processo, assim como a temperatura na qual a reação ocorre, que tende a acelerar esse processo também, né? Para falar de um catalisador, a gente pode perceber que o processo de catálise, né, nada mais é do que tendo um caminho da reação, né, que ocorre em termos de uma energia. Um catalisador é aquele componente que modifica esse caminho da reação, diminuindo, né, a energia de ativação. Se no usual nós temos uma energia de ativação deste tamanho, né, aqui eu tenho uma energia de ativação menor para essa reação. Então isso acelera ela, né, por um outro caminho. O catalisador também ele vai ser uma substância, né, específica que a gente vai trabalhar ali, a gente vai inserir uma substância, né, não é uma energia em si, mas é uma substância que a gente coloca. Ele aumenta a velocidade da reação, ele participa, mas não é consumido, né, e ele opera pela diminuição da energia de ativação. Por exemplo, né, na reação da decomposição de iodeto de hidrogênio, né, em hidrogênio e iodo, né, sem catalisador a gente tem uma energia tal. Com o catalisador essa energia é bem diminuída e, portanto, por haver menos necessidade de gasto energético aqui, esse caminho tende a ser mais rápido. E o último ponto, o que tem a ver então a temperatura com a velocidade de reação? Veremos isso no próximo roteiro, que a gente vai começar a estudar em termoquímica. Tá certo? Espero que tenham entendido alguma coisa, que tenham esclarecido algumas dúvidas. Se não foi, né, se não ficou claro, volta no vídeo, volta no roteiro, estuda e aprende bem nas discussões. Tá certo? Tchau, tchau.